Então, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa introdução à reportagem Notícia e Crônica, tema na nossa aula passada, né? Nossa aula passada foi apenas uma apresentação desses gêneros textuais que estão muito presentes no nosso cotidiano, né? E a gente tem que se lembrar também que a escola acabou de receber um material aí de produção de vídeo, né? Então a gente pode, provavelmente, vamos trabalhar muito com esse tipo de material para produzir reportagem, notícia. A crônica já é uma outra história, mas por que não também, né? Importante a gente é, trabalhar com os textos, né? E colocar em prática o que a gente já viu na ortografia em cima desses textos, né? Então, na aula passada, a gente fez uma introdução, falamos da diferença entre a notícia e a reportagem, né? Uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. A reportagem é um aprofundamento da notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Vamos tornar isso um pouco mais fácil. A notícia é aquela coisa de imediato, né? É um informe, né? E a reportagem é um, um desenvolvimento, um entendimento, uma discussão sobre algo que aconteceu. Ou seja, é algo mais elaborado sobre vários aspectos, tá? São dois termos, são dois gêneros, tá? Muito comuns na produção jornalística, né? É, ambos têm a terceira pessoa, né? Trabalham com a terceira pessoa, sendo que também se unem com a primeira, né? Podem estar trabalhando com essas duas vozes, né? A união da terceira com a primeira. O meio, né? Os meios são as mídias, né? Faladas ou escritas. A notícia são fatos de relevância imediata e a reportagem são assuntos diversos, como políticos, sociais, econômicos, culturais, etc. Né? Ambos os gêneros se utilizam uma linguagem formal, simples, né? Clara, no caso da notícia, assim, com ênfase na objetividade, e na reportagem a dinâmica, né? A notícia e o conteúdo são fatos reais, atuais e cotidianos, e a reportagem já é a interpretação dos fatos, né? E dados narrados. Então a gente viu isso na aula passada, passamos um vídeo bem sintético sobre a diferença entre elas, né? Falamos sobre a notícia, né? A notícia é um gênero textual baseado em um fato considerado como relevante para o conhecimento geral da sociedade. Por isso merece publicação. Como todo material informativo, a notícia merece apuração jornalística, fornecendo sempre a verdade de maneira mais imparcial possível. É assim que a gente espera, né? As notícias devem ser feitas, escritas, gravadas ou filmadas, doesn't matter, em um curto espaço de tempo, sendo algo que deve ser levado ao público quase que de forma imediata. Se lembra daquela vinhetinha da Globo? É bem isso, né? A notícia é bem isso, é um acontecido relevante que a gente precisa saber. É, com profundidade depois, né? A reportagem vai vir aí, vai pegar esse informe e vai trabalhar com profundidade, né? Vimos que a notícia precisa responder 6 perguntas, né? O que a gente chama de lead, né? Ou lead em inglês. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Por que, se possível, né? Trabalhamos lá com um texto, né? Uma notícia, né? Se celular explode em bolso de calça
e fere o usuário no interior de São Paulo. Antônio Carlos da Silva dos Santos teve queimaduras na perna após o aparelho que estava ligado ao carregador explodir. Um enfermeiro de Araçatuba, da cidade interior de São Paulo, teve queimaduras na perna e depois de um celular explodir dentro do bolso da calça que ele vestia. Antônio Carlos da Silva dos Santos, de 30 anos, blá, 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 blá. E aí é uma notícia, né? Você tem, né, título, né, que já informa grande parte do assunto, e você tem um desdobramento da notícia com um pouco mais de detalhe, né, tentando responder ali aquelas 6 perguntas, né? Aí repare no lead, né? Celular, o que é? Explode em bolso de calça do usuário e fere. Como, né? Usuário, quem? Sujeito? No interior de São Paulo. Onde? Antônio Carlos da Silva dos Santos teve queimadura na perna após o aparelho que estava ligado ao carregador explodir. Como e ou porquê. Então, tem ali, né? Ficou muito claro que a notícia é toda, né? Ela enxuta, né? Ela fala o necessário para nos informar e chamar a atenção, né? Muito comum, inclusive, hoje tem uma prática muito comum de você fazer uma construção no texto em que a coisa possa ter uma segunda leitura, né? Aí o cara vai lá para ver a notícia e não é nada daquilo que ele estava pensando, né? Por conta de uma construção dúbia no texto, no lead, na notícia, né? Isso é péssimo, porque é uma maneira muito sem vergonha de chamar a nossa atenção. Mas, enfim, é por isso que a gente está aqui estudando, né? Espero que eles saiam na nossa turma grandes repórteres e jornalistas para a gente melhorar o nível aí que está complicado, né? O negócio está tudo complicado, esse negócio de notícia e reportagem. Mas, enfim. E a gente viu, né, que a reportagem se concentra no aprofundamento dos fatos apresentados por uma notícia. Ela vai pegar a notícia e vai, uau, né? Vai vir com elementos estatísticos, com opiniões, né? Ela tem uma outra estrutura, né? Não é um pequeno texto. Né? Nem sempre também a notícia vai ser pequena, ela, né, pode ser grande, o texto pode ser um pouquinho grande. Mas certamente a reportagem ela é um desdobramento maior de algo que já foi noticiado, né? Muitas vezes com opinião de terceiros, né? A gente vai ver aqui a estrutura da reportagem. O objetivo de uma reportagem é apresentar diversas versões de um mesmo fato ou tema, garantindo ao leitor que forme e tenha a própria opinião sobre o assunto. No entanto, pode ser um conteúdo mais trabalhoso de ser feito. Não há uma estrutura rígida para a reportagem como há para a notícia. O aspecto principal é que o modo como a história presente na reportagem é contada capture a atenção do leitor, né? Tem uma outra coisa que é muito interessante, né? É o repórter que escreve a matéria, né? Vamos botar aí que a reportagem está num patamar um pouco mais, né, um pouco mais acima, e você também já começa a perceber que ela tem um autor, um repórter que assina a matéria, né? E aí a gente veio e trabalhou com mais um texto, né? Isso foi proposital, né? Eu, na verdade, fiz questão de escolher 3 textos ligados ao aparelho celular, né? Uma notícia explosiva, uma reportagem preocupante e uma crônica interessante, humorística, né? De Veríssimo. Então, mas aqui estamos falando agora aqui da reportagem, né? Então a gente fala aí, a reportagem vai, né? O título da reportagem, o uso excessivo do celular na infância e seus impactos. Saiba quais os impactos do uso excessivo do celular na infância e descubra os seus impactos no cérebro em desenvolvimento. Aí tem a assinatura Cindy Gerson, né? Data da publicação foi recente, foi ainda em março desse ano, e o texto é complicado, né? O texto ele é uma dura realidade, né? Segundo uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet, no Brasil 89% das crianças entre 9 e 17 anos se encontram conectadas em seus dispositivos móveis. Bom, isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Isso bem feito, o dispositivo, o celular, né? O aparelho, né?
O aparelho celular, ele é útil para uma série de coisas, mas tem que ver o contexto disso, né? Uma criança, no caso aqui no nosso material, né? Uma criança muito novinha para estar manuseando um smartphone. Talvez o smartphone aí seja até mais inteligente do que ela. É uma brincadeira, tá, gente? Claro que não, mas o que é que uma criança com 2, 3 anos deveria ficar tanto tempo com o celular na mão? Mas é isso, tá? Então nós temos aí crianças aí, a grande maioria das crianças já tem smartphone, né? Aí a gente fala, né? E a reportagem vai falar, vai buscar outras vozes, né? Que é uma característica da reportagem, outras opiniões. Aí vai falar com os médicos então começam a descrever as desvantagens, né? Diminuição da capacidade de comunicação e sociabilidade, exposição a conteúdos inadequados para a idade. Isso aí é bem relevante, né? Quando a gente não está acompanhando o que uma criança faz com o celular. Insônia, agressividade, predisposição para transtornos psicológicos. E isso tudo, né? Na verdade, a reportagem ela tem uma pegada aí, né? Ela acaba se inclinando para detonar o celular. Mas, né, por ser uma reportagem séria, ela apresenta aí alternativas para solucionar o problema, né? Como uma alternativa para solucionar esses problemas relacionados ao uso excessivo do celular, é recomendado que crianças em idade escolar façam atividades físicas e tenham no máximo 2 horas de tela por dia no celular, ou seja, o celular deve ser monitorado, deve ser observado pelos responsáveis, né? Você não pode deixar o aparelho o dia inteiro na mão de uma criança, né? Você deve negociar. Aí quando eu falo negociar, no bom sentido, né? Porque você fala negociar hoje em dia, parece até que o termo virou pejorativo, né? A nova educação, negociar o quê? Não se negocia com crianças, que absurdo. Não, se negociar no sentido de você entregar um aparelho em um determinado tempo né? Com sentido, né? Desde que haja um sentido para você entregar esse aparelho. Enfim, a gente sintetizou, né? A reportagem apresenta elementos que não são encontrados na notícia. Emprego do discurso direto e do discurso indireto. Na notícia, o discurso predominante é o indireto, enquanto na reportagem os 2 tipos de discurso mesclam-se para melhor construir os significados do texto. Polifonia. No gênero textual notícia, a única voz presente é do repórter. Na reportagem, é comum encontrarmos o recurso da polifonia, pois nesse gênero existem elementos como entrevistas com testemunhas ou especialistas, que é o caso aí da nossa reportagem. Esses elementos permitem que o jornalista, ao apresentar outras vozes no texto, isente-se da apresentação dos fatos, né? A reportagem é assinada pelo repórter, a notícia não. Isso acontece porque a reportagem é construída a partir de um ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados, enquanto a notícia é objetiva e imparcial. Meios de divulgação, a reportagem é mais frequente, em revistas e em edições específicas de jornais, geralmente publicadas nas edições de finais de semana. Isso acontece porque o gênero textual reportagem apresenta uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista, né? E aí nós temos a nossa primeira atividade, atividade 1. Agora que você já leu a reportagem, você é capaz de extrair do texto as características dessa reportagem que a torna diferente de uma notícia? Bom, a resposta que eu assim coloquei, não é a única, mas é uma das possíveis, né? Eu respondi o seguinte: uma das características de uma reportagem e que está bem clara e presente no texto é a apresentação do tema sob vários ângulos e aspectos. Uma outra característica é a presença do nome do repórter, autor, que apresenta o tema com dados estatísticos, desenvolvendo o texto a partir de vários pontos de vista, como as opiniões dos especialistas e dos médicos, né? E a questão do discurso direto e indireto também. Então foi essa minha resposta aí
para essa atividade 1. E aí eu emendei a crônica, né? Que também é um gênero muito presente no jornalismo, e um pouco assim, um pouco diferente, né? Porque quais são as características de uma crônica? São textos curtos de fácil compreensão, linguagem simples e descontraída, poucos ou nenhum personagem nas histórias, análise crítica sobre contexto e circunstâncias, humor crítico, irônico e sarcástico, linha cronológica estabelecida, tá? A gente é, apresentou aí os vários tipos de crônica, né? Durante muito tempo a crônica foi entendida como um subgênero, algo menor, né? E aí você tem é, Luiz Fernando Veríssimo, que é um cara que detona, né? Ele é capaz, ele coloca a crônica num patamar muito interessante, né? Ele é capaz de escrever crônicas maravilhosas. E aí a crônica que a gente colocou para a nossa análise não fugiu da marca dele, né? Falamos um pouco, tem uma parte lá que fala sobre esse homem, um homem de múltiplas facetas, né? Músico, escritor, né? Cartunista, roteirista, esse cara fez de tudo, né? Ainda está vivo e gosto muito, né, do material, de tudo que esse cara fez. Muito bacana, ele é um dos grandes escritores e colocou, né, um de muitos escritores que colocou a crônica aí num patamar que não se pode mais dizer que é um subgênero, né? E aí, na crônica dele, né, a gente viu, né, o nome da crônica, O Celular e a Vida Social, né? E é uma crônica bem curta, né? E ele faz várias críticas, né? Existe coisa mais melancólica do que uma mesa de 4 pessoas num restaurante em que 3 estão dedilhando seus smartphones e uma está falando sozinha? Isso é muito comum, né? Hoje você sai, quem vai para barzinho, vai para esses lugares fechados, é o que se vê, né? Aí tem aí um texto interessantíssimo, né? Provavelmente da mulher falando com o seu marido e ele está numa pesca submarina e, né, até os celulares hoje são capazes de ficar à prova d'água. É, engoliu aí o arpão e provavelmente o dono e o celular. E aí ele continua, né? São cada vez mais raros, né? O celular está em todos os lugares, as pessoas usam o celular em todos os lugares, no banheiro, na igreja, no fórum. Não há assim, não há uma restrição para uso do celular. Ele faz até uma brincadeira, né? Nem na piscina, né? Quer dizer, você está de sunga, você está um pouco mais à vontade, tem um cara lá te filmando, batendo foto e publicando, né? E ele faz uma coisa, ele também faz um elogio. Ó, os celulares são práticos, se tornaram indispensáveis, eu sei, mas empobreceram a vida social. Existe coisa mais melancólica do que uma mesa? Aí ele repete, né, aquilo, né? Ou um casal em outra mesa, ou os dois mergulhados nos respectivos celulares sem nem se olharem, o que dirá se falarem, a não ser que estejam trocando mensagens silenciosas entre si, o que ainda é mais triste, né? E ele fala que. Aí ele faz uma brincadeira da vovó que ganhou um celular, que não sabe mexer, e o celular faz fio-fio. É bem. E ele vem com humor, né? Um humor sarcástico, né? Falando sobre o celular. Tem uma frasezinha, um pensamento dele que eu coloquei aqui que eu achei interessante. Os tristes acham que o vento geme, os alegres acham que ele canta. É um olhar poético. O cara é um poeta, né? Aí nós temos a atividade 2. Depois de ter lido o texto de Veríssimo, diga em que tipo de crônica, né, esse texto se encaixa, justifique. Aí a minha resposta, que não é a única possível, né? Eu coloquei assim: Veríssimo é um hábil cronista. Ele se utiliza de muitas estratégias para nos fisgar a atenção, sendo capaz de narrar um fato e ao mesmo tempo fazer uma descrição aguçada dos comportamentos humanos, nem sempre louváveis, né? Mas no caso dessa crônica, eu diria que está mais para uma crônica humorística. Afinal, o tubarão deve estar com o celular no estômago e a vovó ainda deve estar acordada. Tudo culpa do celular.
aproveitei e fiz, né, fiz uma resposta à altura da crônica, entendeu? E eu pedi, né, lembra que eu pedi no finalzinho da aula que vocês formassem grupos e fizessem pesquisa, né? Ou, né, vocês podem escolher crônica, notícia e reportagem, você escolhe uma e aí, né, classifica, né, justifica, não, isso aqui é uma crônica, isso aqui é uma reportagem por causa disso, isso aqui é uma notícia porque tem essas características, tá? Se você não quiser fazer isso, existe uma outra opção, né? Você pode, inclusive, se você é um cara, se você é um escritor nato, né? Tá aí a sua grande chance. Opa, caiu até o microfone aqui. Tá aí a sua grande chance de você escrever algo. Eu coloquei aí como um tema possível, o Setembro Amarelo. Afinal de contas, muitas pessoas aí precisam de ajuda e esse cordão de afeto e de empatia é importante, né? Coloquei lá a avaliação, expliquei como seria a avaliação, né? Meio ponto para atividade em sala de aula, meio ponto para pesquisa, o caderninho em dia, senão perde meio ponto. E eu quero aí, quero que você chegue aqui embaixo, né, desse vídeo aí e coloquem a sua opinião, façam suas críticas, mas com respeito, hein? Respeito ao senhor aqui, tá? Façam suas críticas, que o bacana é isso, a gente está podendo também interagir no canal Literatura, tá? Vou ter as referências, enfim. E eu vou terminar esse vídeo com uma animação que é bem interessante. Nem sei se na hora que eu montar esse vídeo e publicar no YouTube vai passar, tomara que passe, tá? Mas é um vídeo bem interessante, é um vídeo, inclusive foi campeão aí de um festival de animação e tem 2 minutos e pouco. É o celular pegando a criança pelo pescoço, né? Levando a criança, tirando ela do convívio social, né? Talvez essa seja a grande crítica, o grande mal desse aparelho maravilhoso, nos deixar sós, né? Comunicado com tudo, mas ao mesmo tempo sozinhos, tá? Então eu espero vocês na próxima aula. Nós vamos trabalhar com esses gêneros, tá? Não vai ser só na questão literária, vamos trabalhar com a parte de ortografia, formação de palavras. Lembra de todo o material, lembra daquilo que a gente trabalhou no terceiro, segundo, primeiro bimestre. A gente vai resgatar isso, mas utilizando bastante esses 3 textos que são muito interessantes, são gêneros jornalísticos que estão presentes no nosso dia a dia, tá? Com isso eu termino a minha aula, mando um grande beijo para vocês todos e que vocês fiquem em paz e Deus os abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Ha!